Fala aí galera, eu sou o Renan e você está no Mais um Leitor. Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente. Vai parecer um pouco uma videoaula, mas não é o interesse. Mas assim, eu não vou fazer uma resenha de um livro, mas eu quero tentar passar para vocês como eu faço uma resenha de um livro. Bom, é claro que assim, o meu modo não é o melhor modo possível que você pode fazer uma resenha. Existem vários jeitos, várias metodologias para você conseguir fazer isso, mas a minha ideia é tentar passar dicas para vocês. Mas assim, para começar a falar sobre dicas para resenha, como fazer uma resenha, a gente precisa entender primeiro o que é uma resenha. Senão não tem como a gente partir. A melhor forma de a gente entender o que é uma resenha é entender as diferenças entre uma resenha e um resumo. Porque muitas pessoas acabam confundindo o resumo com uma resenha, ou resenha com um resumo. E assim, eles são muito parecidos. Sim, eles são parecidos. Quem fala assim, resenha é uma coisa completamente diferente do resumo. Não é verdade. Eles são muito parecidos sim. Mas existem diferenças também muito grandes. Como, por exemplo, um resumo pode entrar dentro de uma resenha, mas uma resenha não pode entrar dentro de um resumo. Por quê? A principal diferença entre resumo e resenha é a seguinte: na resenha você dá a sua opinião, no resumo não, você não dá a sua opinião. Você faz uma sintetização de algum texto, de algum livro qualquer e passa as principais ideias daquele texto ou do livro. Pode falar até o final sobre o que aconteceu, mas assim, em resumo, resumindo o que é um resumo, entendeu? No resumo, você vai passar as principais ideias que aconteceu naquele texto que você leu. Já na resenha, não. Você pode sim, você deve, aliás, passar um pouco do que acontece, os principais personagens, qual é a trama envolvida naquele livro. Mas uma coisa muito importante é você passar aquilo que você sentiu quando você leu. Como eu falei pra vocês que na resenha você tem que passar suas opiniões, vocês têm que entender uma coisa: a opinião que você tem no início do livro vai ser diferente da opinião que você tem lá no fim do livro. Então, assim, a primeira dica é a seguinte: quando você está lendo um livro, sabe aquelas pausas que você tem no meio? Você começa a estar lendo um negócio e está pensando uma coisa nada a ver? Ou às vezes algo no livro te fez remeter a uma outra coisa que você viajou muito. Então, essas pausas são muito importantes. Por quê? Você está lendo um pedaço, não sei, Game of Thrones. Aí aconteceu uma coisa muito importante. Por exemplo, Jon Snow... também não vou dar spoiler aqui em Game of Thrones, né? Mas enfim, aconteceu uma coisa muito importante com Jon Snow, que você sentiu algo naquele momento e que você quer colocar isso na sua resenha. Então você para tudo que está fazendo e escreve isso. Porque no final do livro, ou você vai esquecer disso, ou você vai pensar nisso com uma outra mentalidade. Aquela mentalidade que você pensou, aquele sentimento que você teve naquele momento é único. Ele não vai voltar mais. Então você para e escreve aquilo, porque senão vai ficar faltando isso na sua resenha. E aí isso remete a uma outra dica. Uma das formas de se fazer isso é você usar post-its. Vocês podem reparar que eu separei alguns livros aqui. Tem Mistborn, tem As Aventuras de Tibor Lovato, Os Seis Finalistas. São uns livros que eu li mais ou menos recentemente. E todos são cheios de post-its. Isso são ideias que eu li no livro, gostei e quero colocar na resenha. Mas isso é um pouco diferente ainda do que eu falei daquele momento que você tem que parar e escrever. Porque esse parar e escrever é sentimentos. Esse post-it é só uma frase, alguma coisa que você quer colocar como citação na sua resenha. E a outra dica é a seguinte: eu falei pra vocês que na resenha você tem que colocar a sua opinião. E quando eu falo opinião, colocar sua opinião, eu tô querendo dizer, coloca a sua opinião. Se você gostou, se você não gostou, não só fazer uma análise daquilo que você entendeu que o autor escreveu. Que esse entendimento do autor pode ser diversos entendimentos.
Mas a sua opinião vai ser aquele pronto. Ninguém pode debater a sua opinião. Você pode falar, eu gostei porque isso me relembrou a minha infância quando eu estava passando por algum momento difícil ou um momento legal que me trouxe ideias boas. Isso ninguém vai poder debater. Isso é a sua opinião e você quer compartilhar com o seu leitor. Agora, você falar, eu não gostei da maneira que o Tolkien escreveu Senhor dos Anéis porque você achou uma coisa muito simples e a vida é muito mais complexa do que isso. Isso é uma das críticas, não críticas, mas isso é uma das coisas que o George Martin você pode comparar entre Game of Thrones e Senhor dos Anéis. Que Game of Thrones traz ideias mais complexas de pessoas, da sua mente, do seu will. Isso sim é debatido, pode ser debatível. É a sua opinião em relação ao que o autor escreveu e não em relação à sua. Então essas duas coisas têm que estar na sua resenha. São coisas assim, extremamente importantes, que vão trazer embasamento para aquilo que você está escrevendo. E a outra dica é a seguinte. Voltando naquele assunto, em diferenciação em resumo e resenha. No resumo, você pode colocar até o final se você quiser do livro. Agora na resenha, não. Tem que fazer uma resenha para fazer a outra pessoa que está lendo querer ler o livro ou não. Por isso que eu falei pra vocês da sua opinião, do seu discernimento, daquilo que você leu. Tudo isso é para as pessoas quererem ler ou não. Se você dá o final pra pessoa, se eu leio um final de um livro numa resenha, eu fico puto. Porque eu não quero, eu vou querer mais ler aquele livro. Eu odeio spoilers. Apesar de às vezes dar umas spoilers aqui, né? Mas enfim. Eu não gosto de spoiler. Uma resenha não pode ter spoiler que comprometa a vontade da pessoa querer ler o livro ou ver o filme, enfim. Então assim, só para resumir, post-its são coisas boas, parar no meio da leitura para escrever. E só voltando nessa questão de parar no meio do livro para escrever, isso é muito importante porque quando você termina a leitura, você já vai estar com a resenha praticamente totalmente encaminhada. Porque você já escreveu o que você sentiu no início do livro, você já escreveu o que você sentiu na metade do livro e até no final. Então você chega no final do livro e fala, agora eu só preciso organizar as ideias. Organizar as ideias e jogar a resenha no ar. Fica muito mais simples. E isso já encaixa numa outra dica. A resenha, ou ela tem que ser praticamente totalmente feita no meio da leitura, que é uma das coisas que eu tento fazer, porque isso agiliza muito. Eu já percebi que pra mim isso agiliza muito do que depois ter que buscar todas as ideias no final do livro, que isso tem que ficar trazendo à tona as ideias, não é uma coisa tão simples. Ou terminou o livro já e fazer. Porque assim, se você deixar a resenha pra fazer muito tempo depois de ler o livro, você não vai lembrar de mais nada. Pode lembrar de alguma coisa, mas com certeza você não vai lembrar dos principais pontos que fez você gostar ou não do livro, que vai fazer você indicar ou não o livro. Então não adianta você querer ler um livro e fazer a resenha daqui a um mês, que você vai esquecer quase tudo aquilo. Tipo, sua cabeça não vai lembrar tudo por tanto tempo. Você pode fazer, mas vai demorar mais tempo, vai ser mais difícil e vai acabar que você vai se frustrar um pouco fazendo resenha. Então eu indico essas duas formas. Só para finalizar, eu acho que a ideia principal de uma resenha, principalmente resenha para blogueiros, para booktubers ou whatever, o que quer que seja, o principal ponto é instigar a pessoa a querer ler o livro, se ela se identificar, ou se ela não se identificar, ela não vai querer o livro. Esse é o principal ponto. Não é passar exatamente o que acontece na história, é realmente instigar a pessoa a querer ou não ler o livro. E eu então fico por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, dê o seu like e compartilhe. E assim, esse é realmente minha forma de fazer a resenha. Então se vocês têm outra, compartilha comigo. Porque pode ser que eu adote algumas ideias e eu possa também contribuir com outras ideias, tá? Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Falou e é isso aí.